Hum. Boa noite, todo mundo chegando por aqui. Eu só vou tirar a sala de espera, ver se está todo mundo conectado. Conectou, ótimo. Hum, Boa noite, gente. Agradeço pela compreensão de vocês com o horário. Eu não me dei conta e aí o almoço atrasou hoje aqui, teve um CEV, um dia de voluntariado. Aí quando eu olhei eram 6 horas, sei lá, 5 para 6, qualquer hora. Daí foi por isso que eu pedi essa paciência de vocês, para que a gente pudesse acomodar aqui e começar com um pouco mais de tranquilidade essa conversa de hoje. Agradeço muito. E sempre lembrando que de fim de semana esses horários vão se mexendo. Eu vou postar o de amanhã um pouco mais tarde hoje, porque como é dia dos pais, eu vou passar com a minha mãe de novo. Então eu vim hoje, mas estou voltando amanhã e ainda não sei muito bem do horário. Daí eu aviso um pouquinho mais tarde para a gente pegar essa variação de horário, né? No sábado e no domingo sempre desse jeito. Comento com vocês também que a Ana do grupo teve hoje por aqui, e foi bom para ela conhecer um pouco mais e saber como que a gente vai organizar tudo isso. E uma das coisas que eu decidi hoje também, vendo por aqui, deixo gravado, porque eu sei que as pessoas gravam, a gente vai falando no grupo, eu tenho medo que a mensagem não chegue para todo mundo. Boa noite, Lemar. Mas no dia 9 a gente vai servir o almoço daqui. O almoço que a gente serve é sempre à base de plantas, ele é muito fácil de fazer, ele é muito fácil de ser digerido, ele é muito fácil de tudo, ele não tem um custo alto, é uma comida simples, a vida aqui é muito simples. Eu acho que vai ser um pouco mais fácil do que a gente tentar montar uma mesa, tem gente vindo de longe, tem gente que não é vegano e que daí o que eu vou fazer, ou seja, então vamos tentar fazer a coisa mais fácil para todo mundo, e também não deixa de ser um ativismo na alimentação naquele dia, né? Porque quem não é vegano acaba experimentando uma comida que pode surpreender o paladar e pode abrir também para outros caminhos, outras reflexões. Aqui com eles é muito fácil que esse caminho se abra. Então essa foi uma alteração de hoje, enfim, uma decisão de hoje, eu tenho certeza que vai aí reverberar para vocês também de um jeito positivo. Boa noite, Carla. E hoje eu troquei uma mensagem rápida com a Ana Paula, ela comentando comigo a respeito, eu coloquei a reflexão de hoje para que a gente falasse um pouquinho sobre a comunidade. A gente já falou de uma outra forma, e a Ana Paula me mandou algo, e teve também um comentário no grupo hoje, a respeito, às vezes, da comida, ou eu não peguei todas as mensagens da Ana Paula que me sinalizou, e a Ana Paula comentou algo que era, eu vou só fechar os microfones por aqui. Ah, a Ana Paula está aqui, inclusive, que bom. Pai também está aqui, espera, estou só, aí foi. E a respeito dessa comunidade, de muitas vezes essa ancestralidade está ainda ligada à nossa ancestralidade, e a gente não se dá conta. E aí, quando a gente juntou tudo isso, ou seja, a comunidade, e falando da ancestralidade, eu queria colocar um pouco de ênfase nisso, nessa conversa, para que a gente possa considerar a nossa comunidade, não só os que a gente vê, boa noite, Ana Paula, não só os que a gente vê, mas também aqueles que a gente é capaz de sentir. E especialmente quando a gente fala de processos de luto, é muito importante que a gente faça esse encaminhamento, como a gente tem feito aqui, e pensado em pessoas, em mestres animais, já que a gente vê que existe muito medo da morte. Quando existe um medo da morte, muitas vezes existe medo também de seguir. Então o espírito ele fica perto do que ele conhece. A gente vê até algumas produções de cinema que contaram essa história de um jeito hollywoodiano, mas mostrando para nós, outra vez, esses espíritos que ficam entre mundos. Eles não estão nem do outro lado, nem aqui. Esse lugar também, que é uma espécie de vácuo, de novo, ele não está lá nem está aqui, é um lugar também, muitas vezes, dos suicidas. Os suicidas, eles têm destinos diferentes do que espíritos que fazem a passagem naturalmente, seja por acidente, naturalmente, ou seja, que não tomaram a própria vida, tá? E boa noite, Micheline. E a gente também precisa falar um pouco disso, e essa é uma conversa sempre
sensível, né, como toda a conversa que a gente está tendo aqui. O suicídio, ele não é falado abertamente na nossa sociedade. E a gente tem frequentemente alguém que a gente conheceu perto que se suicidou, um amigo de alguém próximo, ou seja, está próximo da gente. Não é uma coisa lá longe, é próximo. E ninguém fala a respeito. Para piorar, muitas vezes quem fica tem vergonha de falar que alguém próximo se suicidou. E também, se a gente pensa num contexto social, não é geralmente a conversa que a gente lança numa mesa. Como você está? Tudo bem, hoje eu tenho pensado no meu tio que se suicidou. Não é alguma coisa que a gente geralmente vai se referir aos que foram com uma passagem natural, mas a gente não vai trazer esse espaço que é um lugar de tabu também. E é um lugar de tabu também mergulhado nessa questão que existe vergonha muitas vezes em quem ficou como eu tenho alguém que se suicidou. E suicídio não é uma coisa para se fazer, a gente sabe disso. Agora, a partir da hora que é feito, a gente precisa de alguma forma acolher a família, porque geralmente o que acontece com a família é que ela fica devastada. A gente já tem visto isso naturalmente quando a morte acontece, se a gente não tem um preparo para lidar com a morte. O suicídio vira segredo de família, exatamente, é quase um segredo de família. E ele precisa ser falado, ele precisa especialmente para quem fica. Não só numa comunidade espiritual, como a gente está fazendo aqui, de encaminhamento dessas pessoas que tiraram a própria vida, mas também precisa ser falado num exercício terapêutico pelas pessoas que ficaram. Assim como os abortos também, de fato, Ana Paula, os abortos também são lugares que precisam ser visitados. Então, eu vou começar falando aqui, eu tenho um tio que ele era muito quieto, muito, muito quieto, e incomodado com algumas coisas. Ele bebia muito e dava para perceber que a bebida era uma fuga dele. Ele era pai de um primo meu que foi criado como irmão. O irmão mesmo, pessoa próxima, sabe? Durante muitos anos, na minha adolescência especialmente. Depois a gente acabou indo cada um para um caminho, porque eu acabei morando fora um tempo, eu trabalhava numa empresa que me moveu para fora do país. E a moral da história toda é que nesse período que a gente ainda estava bem unido, ele me liga, desesperado, porque o pai dele se matou pendurado no subsolo do prédio. A primeira coisa que se procurou foi uma carta, uma explicação de por que ele tinha feito isso. Ele não deixou nada. Foi um golpe de crueldade em cima de quem está perto, mas ao mesmo tempo uma manifestação do quanto ele sofria a ponto de fazer isso com alguém que ele ama. Então é um assunto muito complexo, ou seja, porque, de novo, uma pessoa tirar a própria vida, ela está numa dor absurda. Absurda. Ele nunca deu presságio de nada, e aqui eu coloco também que nos nossos círculos, algumas vezes a gente escuta de algumas pessoas que estão começando a flertar com a morte, e às vezes a gente não dá, a Miriam comentando, 2 primas se suicidaram, às vezes a gente não dá devida importância. Como eu falei do nosso próprio grupo virtual, para a gente prestar atenção um no outro, porque o grupo é grande e às vezes as manifestações não são tão explícitas, da mesma forma a gente prestar atenção no nosso círculo pessoal. Geralmente quando a pessoa ela está em vias de algo, quem está perto, depois a minha tia, lembrando, ela conseguia fazer algumas ligações. Agora, a relação deles já estava muito deteriorada. O meu primo vivia mais na minha casa do que na casa dele. Porque, de novo, ele foi criado como meu irmão, estava mais ali do que na casa dele, de fato. Então, ninguém percebeu muito bem. Agora, será que ninguém percebeu muito bem? Ou será que a gente, na época, não teve a sensibilidade para isso? E a lição que ficou para mim é para prestar atenção nas pessoas, prestar atenção no comportamento das pessoas. A gente pode não comunicar quando uma coisa dessa horrível está acontecendo, mas existem pequenos comportamentos que a gente começa a perceber que tem algo de errado. Igual aqui, quando a gente olha para os mestres animais, quando a gente nota eles isolados, a gente sabe que está acontecendo alguma coisa. Quando eles não comem, a gente sabe que está acontecendo alguma coisa. Quando eles comem fora de hora, está acontecendo alguma coisa. Então, tudo isso precisa ser observado, outra vez, na nossa sociedade, ainda mais em um momento planetário que está tudo tão difícil.
A gente realmente está sendo cobrado. A gente olha para a vida de todo mundo e todo mundo está numa forma de turbilhão. É um turbilhão diferente do que acontecia há 30 anos, vocês concordam? A internet, as comunicações fizeram as coisas um pouco mais rápidas e mais plásticas. Então, a gente não tem mais tanto contato pessoal como antes. A gente tinha menos amigos, a gente conhecia menos pessoas e a gente tinha uma relação mais profunda. Vocês concordam? Agora, como é que a gente pode conhecer 200 pessoas e ter uma relação profunda com 200 pessoas? Você consegue ligar para 200 pessoas um dia sim, um dia não? Não dá, a gente não tem nem mais a cultura de ligar para as pessoas, o que é uma judiação. Então, quando eu leio alguma coisa, eu leio muitas vezes com a emoção que eu atribuo àquele texto, e não com a emoção que o texto foi escrito. Quando você está pessoalmente, você não tem muito espaço para uma percepção equivocada se a colocação da pessoa fosse um texto falado, entendem? Existe mais ferramenta para que a gente consiga entender o que está sendo comunicado. Diferente do que numa mensagem de WhatsApp e outra. Numa mensagem de WhatsApp você também não disserta, né? As palavras são todas abreviadas, é tudo muito rápido. Quanto muito tem palavras, só tem um emoji ali. Então, as coisas estão se perdendo muito. E é fácil, ou seja, no momento que a gente está, a gente tem uma sociedade que não fala a respeito disso e essas questões, esses problemas estão por toda parte. Então, falando do ponto de vista do que a gente consegue prevenir, inclusive com oração, porque às vezes essas pessoas sendo rezadas, elas também recebem benefício, esse é um ponto. Agora tem um outro ponto. Quando acontece, e aí o que acontece com esse espírito? Tem diferentes teorias que a gente pode dizer a respeito disso, do que onde está o espírito, mas comumente a gente é explicado e ensinado que esse espírito ele não termina o tempo dele até a hora que, de fato, ele tenha cumprido os aprendizados que ele tinha para ter, não os anos, porque aqui no Ocidente a gente pode ter a ilusão que a gente vai viver tantos anos. No Oriente, eles falam para nós que a gente não mede a nossa vida por um número de anos. Então, não vão ser, por exemplo, você vai viver 80 anos, 85 anos. Eles falam que a gente vem com um número XYZ de respirações. E isso, dependendo do que a gente se acelerar, ou não, isso pode ser mais ou menos tempo. Mas o fato é que, ou seja, cada um tem um jeito diferente para olhar isso e tem um lugar geral e comum que a gente está aqui para aprender. Enquanto esses aprendizados não tiverem sido concluídos, a gente não vai. E enquanto também a gente não for usado para o aprendizado dos outros, que é a nossa missão. Não é que a gente tem alguma coisa para ensinar, mas como a gente age, como a gente vive, ensina para os demais. E isso tudo dentro dessa teia cósmica que a gente já falou, faz um sentido maior do que quando a gente olha só para a nossa vida. E de repente tem alguém que fala, eu não quero mais brincar disso, e se retira. A gente precisa entender que essa pessoa que se retira aqui na carne, como outra vez pessoa, mas em um outro lugar ela não consegue se retirar. Ou alguém consegue deixar de ser espírito. A gente consegue deixar de ser carne, mas a gente não deixa de ser espírito. Carne eu posso deixar de ser. Tá bom. Deixei de ser carne. Agora, quando é que eu deixo de ser espírito? Eu não deixo de ser espírito. Eu posso me esquecer que eu sou espírito. Eu posso entrar em algum tipo de delírio mas eu nunca deixo de ser espírito. Isso significa que aquele espírito que abdicou da carne continua em algum lugar. E aí tem um outro lugar de magia, que às vezes esses espíritos se aproximam de nós, e não necessariamente alguém que a gente se relacionou. Às vezes pode ser alguém, como por exemplo, esse meu tio, eventualmente se aproximar de um sobrinho meu agora. E esse meu sobrinho eventualmente desenvolver algum tipo de aptidão ou de fraqueza em função da irradiação que está sendo feita, porque aquele espírito não tem mais a carne para aprender. Então ele precisa de algum jeito acoplar ou estar próximo de um corpo, é o que ensinam para nós, para que ele consiga ter o benefício daquela encarnação. A gente vê muito isso com vício, por exemplo. Pessoas que viciadas, especialmente em substâncias tóxicas, elas começam a alimentar outros espíritos. Isso é comum que a gente veja em literaturas espíritas de diferentes frentes, que acontece. Tem essas coisas mais dramáticas, mas tem as menos dramáticas. Então, de repente, esse meu tio pode chegar para o meu sobrinho, porque ele ainda tinha alguma coisa para falar para minha irmã, que é a mãe dele.
mãe desse meu sobrinho. E até que ele consiga mandar a mensagem, ou até que ele, de alguma forma, consiga passar o que ele quer passar, ele não vai embora. Esse meu sobrinho, ele de repente pode desenvolver dores de cabeça e enxaquecas. De repente ele pode começar a ter uma predisposição para bebida alcoólica. De repente, qualquer coisa. E aí vem outra parte da nossa conclusão, o tema é do suicídio, mas aqui aí eu já abro um outro espaço dessa comunidade que a gente vai refletir hoje, que é quem já foi. Mas quem já foi e não foi leve. Quem já foi e foi ainda assim com algum tipo de conta que queria acertar naquela encarnação, não na próxima. Porque a gente também não consegue bypassar a conta, ou seja, tem o nosso CPF cósmico, tá tudo lá. Mas naquele CPF momentâneo, a pessoa não quis largar. E ela continua, de alguma forma, ligada nos que estão vivos. Geralmente, a pessoa que consegue demonstrar algum tipo de abertura psíquica para aquele espírito, vai ter algum tipo de presença maior daquele mesmo espírito. Porque é uma forma que ele consegue se comunicar eventualmente. Faz sentido. Eu sei que a gente pode entrar num lugar de fé aqui, e se entra num lugar de fé, eu só gostaria que a gente olhasse para a ideia, tá? Ou seja, sem tanto um apelo espiritual e muito menos religioso, que definitivamente não é a ideia. O que eu quero colocar ênfase aqui é que a gente fala da comunidade dos vivos, mas a gente não pode esquecer da comunidade dos mortos. E os nossos ancestrais podem estar perto da gente. Abortos, como a Ana Paula lembrou, suicidas, como aqui foi dito, ou simplesmente pessoas que não conseguiram abdicar daquela encarnação e do fim dela para seguir. E por isso que é importante a gente fazer encaminhamentos, e por isso que é importante a gente não chamar para que os seres fiquem ao nosso lado. A gente chamar alguém para conversar é uma coisa do que falar, vem morar comigo, e a pessoa já mudou de mundo. É diferente esse apego. E se a gente não considerar uma comunidade espiritual que ainda pode estar perto de nós, muitas vezes a gente não vai entender até momentos de compulsão nossos. Ou momentos onde a gente tem comportamentos que a gente não se reconhece. E isso não tem nada a ver com a gente não se responsabilizar pela nossa vida. Mas alguém, em algum momento, ou cada um de nós em algum momento, pode olhar para a própria trajetória e falar, aquele dia eu estava estranha, aquele dia eu estava estranho. Ou seja, dentro do que você conhece de você, você assimila que existia algum tipo de interferência dentro do que você conhece de você mesma e apontou um mistério. E se esse mistério, no exercício dessa elucubração aqui, se esse mistério fosse alguém do passado? Alguém que foi excluído pela família, alguém que não foi rezado, alguém que de repente teve a passagem e que a gente não deu a mínima. Alguém que amou demais a gente, que ainda tinha alguma coisa para dizer. Ou alguém que a gente representa a libertação. Por exemplo, nas linhagens de mulheres, especialmente. A gente tem claro que não há muitas gerações as mulheres da nossa família foram estupradas. Eu não estou falando há 150 gerações. Eu estou falando alguma coisa em menos de 10 gerações. É forte. Foram violentadas. Muitas vezes essas mulheres não conseguiram nem falar. E de repente elas veem a gente agora. Livres, podendo se colocar, podendo escolher, se divorciar, casar ou não casar, ter ou não ter filho. E se essas mulheres tiveram muita mágoa e tiveram um espaço de que eu quero ver esse mundo de um outro jeito, elas podem querer viver através das nossas vidas. E aí, eventualmente, coisas que esses seres tinham como preferência, a gente começa a receber a irradiação e ter vontade de coisas que a gente nunca teve. Ou ter tendências que a gente nunca teve. E nesse momento que acontece isso com a gente, algo que a gente está estranho isso. Eu uma vez conversando com Sati,
Ele comentou comigo quando ele encontrava com determinada pessoa, era no nível de radiação, mas num outro contexto, que era uma pessoa estava encarnada, ele tinha comportamentos que ele não tinha com as outras, e daí ele começou a perceber que existia algo ali que precisava ser alterado, mudado, transmutado. Quando a gente não está falando de alguém físico, às vezes a gente não percebe, mas a gente nota de novo que aquele dia a gente está estranho, que aquele dia tem algo esquisito, de repente naquele dia a gente sonha, de repente tem algo. Deixa eu só ver o comentário os espíritos podem escolher onde querem estar, não os espíritos. O livre-arbítrio oferece isso para nós. A gente não pode esquecer que o livre-arbítrio está presente para cada um de nós. Para cada um de nós, principalmente como espírito. Se o espírito não quer evoluir, ele não consegue voltar lá para trás. Mas o fato dele ficar parado é quase uma involução, porque o mundo está arrastando para frente, a vida, o universo arrasta para frente. Então, segundo essas teorias e essas filosofias, sim, o espírito pode escolher, do mesmo jeito que a gente pode escolher aqui. Não é diferente. Se eu quero ficar em algum lugar, eu tenho todos os portais abertos para qualquer lugar. Agora, eu decido ficar para baixo, eu decido não ir, ou eu decido, é o livre-arbítrio. Agora, pelo livre-arbítrio, a gente também está fazendo o quê? Semeando. E a colheita é obrigatória. Então, se esse espírito fica por aqui e automaticamente ele vai interferindo em outras vidas, o karma que ele está conseguindo por aquilo não é uma coisa boa. E o fato é que cada um de nós, de alguma forma, está com outras influências perto. Isso a literatura espírita fala bastante, da quantidade de influências que a gente tem perto de nós. E muitas vezes são pensamentos. Como a gente pensa muito mais do que a gente lembra, que também é algo para a gente conscientizar, a cabeça da gente não para, certo? Quantos pensamentos a gente lembra que teve só no dia de hoje? Muito menos pensamentos do que de fato a gente teve. Porque outra vez a cabeça não parou, desde a hora que você acordou a cabeça não parou. Mas se a gente for lembrar tudo que a gente pensou, parecem poucos pensamentos. Só que o fato é que teve muito mais, e teve também influência. E a gente precisa, especialmente da nossa ancestralidade, encaminhar, porque essa ancestralidade tem um acesso mais rápido na gente por causa do sangue. E a gente precisa conseguir encaminhar esses espíritos e ser menos suscetível à influência deles na nossa vida, influência inconsciente. Quando, de novo, a gente pode, de repente, querer fazer coisas que a gente não costuma fazer, especialmente as coisas ruins, eu estou apontando aqui. As tendências à depressão, a desistir, a achar que não vale a pena, a achar que tudo isso, de alguma forma, desses seres chegando perto de nós. Às vezes, inclusive, o comer, o beber, porque são prazeres do corpo físico. E esses seres não têm mais o corpo físico para se beneficiar. E automaticamente, quando eles acoplam em um ser humano, em um encarnado, eles podem receber dessas vibrações. E se o espírito tiver absolutamente ligado ao sensorial, fica mais difícil para ele continuar. E especialmente se existem vícios. E aqui, então, vale a reflexão de que se a gente tem algum vício, é bom a gente trabalhar nele até a passagem. Compulsão sexual também, Miriam, exatamente, também. É bom a gente trabalhar nele até a passagem, porque isso pode ser um determinante para quê? Para que a gente fique, para que a gente simplesmente perambule almas perdidas, perdendo outras almas. Quando a gente fala da sanga, quando a gente fala da comunidade alimentar também, quando a gente fala da comunidade, a gente geralmente, de novo, pensa em quem está encarnado perto de nós. Agora, a gente não pensa em quem não está encarnado perto de nós. Algumas tradições, inclusive a indiana, tem como prática a gente rezar os nossos ancestrais. Pedir para os nossos ancestrais seguirem. Pedir para os nossos ancestrais perdoarem, ou simplesmente virar para os nossos ancestrais e agradecer. Porque, de alguma maneira, eles trouxeram a gente aqui. Não talvez da melhor forma que a gente poderia ter querido, mas eles trouxeram a gente até aqui. E, às vezes, simplesmente olhar para trás e agradecer já encaminha.
porque muitas vezes a gente não sabe, mas talvez alguém lá atrás se machucou, se feriu, alguém lá atrás perdeu a vida, para que hoje a gente tivesse coisas que a gente nem valoriza. Como, por exemplo, poder escolher a roupa que a gente usa. Como, por exemplo, poder escolher o tipo de cabelo que a gente corta. Ou como a gente carrega esse cabelo. Teve gente que queimou na fogueira, por causa de chás que a gente compra hoje deliberadamente em qualquer mercado. E como será que esses seres foram encaminhados? Como será que eles estão? Onde será que eles estão? E tem também o outro aspecto que é o do excluído. Alguém que foi excluído na família, eventualmente, a exclusão nunca é positiva, nunca. A gente vê na nossa sociedade, fica bastante claro. A exclusão dessa forma também faz com que o espírito se aproxime. Então, quando a gente pensa na sanga, na comunidade, a gente tem uma comunidade espiritual também. A gente tem os nossos ancestrais. E vale a pena a gente, de tanto em tanto, rezar os nossos ancestrais. De repente, numa lua minguante, de repente, no ponto sul da tua casa, que é a saída dos mortos. Coloca flores. Acende uma vela. Mas faz alguma coisa em reconhecimento desses seres que já fizeram a passagem. Seres que nos trouxeram até aqui, de alguma maneira. Que empurraram a vida para frente para que a gente hoje tivesse essa responsabilidade de encaminhar lá para frente. A nossa sociedade, se a gente olha pontualmente para como a gente constrói essa sociedade, ela não é uma sociedade que zela pelo antepassado. Ela é uma sociedade que quanto muito olha para frente, geralmente só para si. Então, a gente olhar para trás e fazer esse resgate é uma forma também da gente invocar esses seres que estão perdidos e que de alguma maneira querem se comunicar, ou estão pesados, ou não conseguiram, o que quer que seja, e simplesmente dizer vai. E automaticamente, com o encaminhamento deles, a nossa encarnação também fica mais leve. Pensem na família de vocês para trás, no tio, no avô, no tio-avô, pessoas relacionadas à tua vida que já foram, e tenta lembrar delas como que você se comportou na passagem delas. Quando mais você pensou nelas depois que elas morreram? Geralmente, quando a gente fala da vida dessas pessoas, a gente fala, ele fazia tal coisa, igual eu falei do meu tio. Bebia, não falou nada, no dia não deixou carta, qualquer coisa. Ou seja, foram 60 anos que ele viveu. Como que a gente resume a vida de 60 anos? Eu lembro do meu pai fazer a passagem, eu falava muito com ele, perguntava da minha avó, o que ela gostava, o que ela não gostava, o que ela fazia, o que não fazia. E é sempre tão rico, é sempre tão maior, e a gente não tem mais isso. Então vale a pena também nesse exercício, quem tem pai e mãe vivo, tio, tia, alguém de antes, poder perguntar para essas pessoas, para que a gente mesmo tenha curiosidade sobre os nossos antepassados e os nossos antepassados possam repousar, que eles não são ignorados nem excluídos da nossa vida. Rezar quem já foi é necessário. A gente não é simplesmente o que a gente vê. E existem muitas outras conexões que estão próximas. Por exemplo, quando tem um vício na família. Alguém encarnado com vício hoje. A gente tem para trás vícios outros que foram, então vamos supor, alguém que tinha um vício foi excluído. Isso vai passando de geração a geração até encontrar alguém naquela mesma linhagem que possa suportar aquele vício e possa eventualmente curar aquele vício da linhagem e eventualmente trazer aquilo de uma forma que seja inclusiva e não algo que ninguém na família queira falar a respeito e que simplesmente não fale com aquela pessoa, que muitas vezes acontece isso dentro da família. A pessoa fica isolada, porque ela é uma vergonha para a família também, afinal de contas. Tudo isso, a gente aqui que está fazendo um estudo de morte, de passagem, a gente precisa levar em conta. A Ana Paula comentando que muitas crianças também que nasceram, ou que morreram ao nascer pequenas, antigamente tinha muito isso, na minha família morreu a mãe, gêmeas em parto, 2 vezes a mesma história aconteceu. E isso das linhagens, a gente nota também, as histórias elas se repetem, até que a linhagem chama quebrar na linhagem. Então tem um mantra pessoal que eu tenho comigo que é
tal coisa termina em mim. Então, quando eu me deparo com alguma coisa, eu falo, isso termina em mim. Ou mesmo quando eu vejo uma roda de ódio girando muito rápido. Então, um odiou o outro, e é muito fácil para olhar para frente e falar, eu odeio. Não, isso tem que terminar em mim. E chamar essa responsabilidade de terminar em mim. Tem coisas que podem parar na nossa encarnação, parar na nossa geração. E a gente que tem o poder de fazer isso. Os vícios da família, os traumas da família. Vocês já notaram que tem famílias que parece que têm o mesmo enredo? Já perceberam isso? Parece que tudo de alguma forma vai repetindo de alguma forma. E será que aquelas pessoas elas realmente escolheram aquilo? Ou será que de forma inconsciente elas estão reproduzindo padrões dos mortos, inclusive? Como estigmas, reproduzindo. E qual é a hora que a gente fala, não, isso não vai mais continuar. Agora eu escolho o meu caminho. E automaticamente aquela linhagem se liberta. E o passado não dita o futuro, e sim o presente. Quando o passado dita o futuro, quem está nesse aqui agora não está consciente. Agora, quando o presente dita o futuro, então presente, estamos aqui. Precisa conseguir parar reconhecendo, agradecendo, trazendo para perto e considerando de novo, o mundo é maior do que aquilo que a gente vê. A vida da gente é muito maior do que carne e osso. E se a gente começa a fazer esse trabalho, invocando espíritos, invocando ancestralidade, invocando memórias, inclusive explicações a gente pode receber no nosso coração. É bonito ver que a gente talvez não saiba, mas alguma coisa da tua avó, alguma coisa da tua mãe, que ficou esquecido no passado, do teu pai, talvez tenha algo que faça imenso sentido para o teu espírito. E que de repente você ali naquele momento entenda por que você escolheu aquele casal, aquele homem, aquela mulher, para representar teu pai e tua mãe. Ou aquele avô, aquela avó. Só que outra vez isso se perde. E a gente começa a achar quase que a gente é um acidente. Olhar para trás é reverenciar tudo isso. É lembrar que algo nessa família chamou a atenção da gente, do nosso espírito, para que fosse a situação adequada para a nossa evolução. Além de acertar contas, além de tudo isso, porque às vezes a gente não conhece os pais também. Às vezes a gente vem também pela primeira vez com o pai e com a mãe, mas porque aquele pai e aquela mãe tem alguma coisa que traz para nós a oportunidade da gente ser exatamente quem a gente precisa ser. E falar dessa ancestralidade, olhar para ela com respeito, com reverência, é às vezes o que precisa para essa ancestralidade acalmar, sem ficar em cima, como se quisesse falar para nós que algo ainda precisa ser feito. Quando a gente não reconhece, quando a gente não agradece, quando a gente não se coloca na disposição desse infinito mistério, de seres outros que já foram e que ainda assim ainda estão. Quando isso não acontece, é a hora que muitas vezes a gente também trava nessa encarnação. Para fluir, precisa liberar, precisa abrir. O vício da bebida e do jogo está presente na minha linhagem, levando às perdas materiais e exclusão de pessoa se comportar de forma inaceitável. Observa na tua família coisas que se repetiram de geração para geração e procura, reconhecendo os teus ancestrais, terminar com isso na tua geração. Procura para trás. Tem famílias que sempre um está mudando para um lado, para o outro, vem de um outro país ou de uma outra cidade. Ou seja, quando é que isso para? Você pode ir para qualquer lugar, obviamente, que bom que as pessoas mudem e façam, mas eu estou dizendo quando as coisas são quase que algo que é pré-determinado. E como é que a gente vai conseguir libertar os próximos? Ou famílias que muitas vezes a gente pega como se fossem, bom, todos aqui são médicos. Agora, de verdade, será que todo mundo quis ser médico? Será que não teve ninguém ali que falou, então, eu não quero, só que essa pessoa não teve força para mudar? E essa ancestralidade vem com força, perseguindo, para que a gente seja alguém que a gente não é. E do mesmo jeito que muitas vezes aconteceu com eles. Liberar a nossa ancestralidade, reconhecer que a gente veio até aqui e não deixar o que não é bom continuar.
E assim, honrando esses mortos, a gente consegue um caminho mais leve aqui em cima da Terra. A gente pensar, como a Ana Paula trouxe, os abortos da família, que também não são falados. Abortos espontâneos ou abortos provocados. A gente poder falar a respeito disso, porque tudo isso, todos esses seres, estão de algum jeito no nosso campo. E quando existe a passagem de um ente querido, esse ente querido entra também em contato com esses seres. Quanto mais a gente puder liberar o caminho de quem está fazendo a passagem, liberar o nosso próprio caminho, mais fácil é a transição e a evolução. Quando que a evolução é difícil? Quando envolve muito sofrimento. Para não envolver sofrimento, a gente precisa liberar essas coisas do nosso coração, liberar essas coisas da nossa linhagem, liberar essas coisas do nosso campo. Aí consegue ir um pouco mais tranquilo para frente. Agora, sem liberar, fica como se a gente tivesse emperrado na vida. E quantas pessoas não fluem? E às vezes as pessoas dizem, eu não fui, eu acho que é, ou porque foi, ou porque alguma coisa, porque a mãe não aprovou, o pai não aprovou. E a pessoa se vê presa na opinião do que veio antes, em vez de ser uma versão melhor de quem veio antes. Então é como se o que veio antes simplesmente se repetisse, sem evoluir. Então, o fato que deixaram para nós, o que quer que seja que a gente faz o melhor uso, não significa que a gente vai fazer exatamente igual. Significa simplesmente que a gente tem mais matéria-prima, tem mais ferramenta, porque tem o que a gente trouxe e tem o que o outro deu. Mas não é para a gente pegar só o que o outro deu. Porque aí é geralmente quando o filho não consegue ter o próprio caminho. Ele quer ter o caminho do pai. Ou ele é imposto o caminho do pai e da mãe. Porque aquele filho não tem mais aquela capacidade de dizer, não, eu quero o meu caminho. Aquela ancestralidade massacrou. E parece que é algo que a gente diz, tudo bem, tem algum sentido, mas eu não consigo ver de verdade. Olha em volta da gente. Olha para a tua própria vida. Olha o quanto você teve que lutar para ser quem você é dentro da tua casa. Isso pensando se com o poder da deusa você teve essa força. Porque muitos de nós não conseguiram ser quem de fato eram. Porque simplesmente foram quem os pais queriam que fosse. E aí chega um determinado momento da vida que a gente não se encontra. Que a gente, por mais gratidão que a gente sinta por eles, a gente ainda assim não vê a nossa história. Liberar a nossa ancestralidade para a gente viver a nossa história. O que eles deram para nós é para a gente ser uma versão melhor deles. E não um espelho deles. Não isso. Então, com gratidão, a gente olha para trás. Mas a gente vai reproduzir o que a gente quiser. E não ser um produto como se a gente não tivesse escolha. E aí entra num outro lugar que é, muitas vezes, a gente escolhe conscientemente não fazer diferente com medo de não ser amado. Aí, nesse caso, eu vou pedir para a gente aqui duas coisas, refletir em dois momentos de vida. Um, quando a gente quer estar certo. E o outro, quando a gente quer ser amado. Esses dois momentos da vida, se a gente conseguir liberar, falar, tá bom, você acha que eu estou errado? Bacana, problema seu, e tchau. E o outro, eu quero muito que você me ame. Então, pai, como eu quero muito que você me ame, eu não vou seguir o meu caminho. Eu vou fazer exatamente o que você quer que eu faça. Mãe, como eu quero muito que você me ame, avó, como eu quero muito que eu não vou fazer o que eu quero. Então, dois momentos. Se a gente puder abrir mão de estar certo, vale para você estar certo. Você não precisa provar para ninguém que você está certo. E o outro momento é quando você olha simplesmente e diz, tudo bem se você não me amar. Isso não é libertador demais? Pensa bem. Você olhar para o teu pai e falar, você não vai me amar? Eu te amo assim mesmo. Mãe, marido, companheiro, antepassado, você não vai me amar? Tudo bem. Você tem direito de não gostar de mim. É libertador, exatamente, é libertador. Você tem o direito de não me amar. Você tem o direito de achar que eu estou errada. É libertador.
e você segue teu caminho, e eu sigo meu caminho, cada um segue seu caminho. Agora, se a gente quiser estar certo, e eventualmente essa ancestralidade pesada vir para cima da gente, aí a gente vai terminar certo nos olhos deles, porque a gente vai fazer o que eles querem. E isso pode representar a nossa profissão, como pode representar também uma compulsão quando os mortos se aproximam de nós. Quando a gente quer ser amado a todo custo, é a hora que a gente faz pelo outro, a gente não faz por nós. Porque se a gente fizer a todo custo querer ser amado, o outro vai exigir de nós muitas vezes o que a gente não é. E aí é o lugar das máscaras. E nas máscaras, a gente verdadeiramente não pode ser feliz. Nas máscaras, a gente não tem ali como olhar e enxergar a gente. Tem algo entre nós e o mundo. Então, não é a gente que está recebendo amor também. Concordo? Porque está sendo amado uma pessoa que eu não sou. E outra vez, muitos de nós. Então eu quero aqui que a gente, enquanto representante da nossa linhagem, possa olhar para trás, agradecer tudo que foi dado, mas seguir a própria vida. E se os pais fizeram isso com você, não adianta a gente olhar para eles e falar, foi você, por causa de você. Não, não foi por causa deles. Foi porque a gente foi fraco. Eles fizeram o melhor, eles estavam tentando proteger a gente, querendo que a gente fosse exatamente quem eles quisessem que a gente fosse. Afinal de contas, ou seja, depois eles queriam que a gente tivesse um emprego registrado na carteira, e a gente queria ser autônomo. Qualquer coisa. E eles estavam querendo a nossa segurança. Eles não estavam fazendo por outra coisa. Então, não são eles que de repente estão ali, eu sou assim por causa do meu pai, eu não fui trabalhar autônomo porque o meu pai queria segurança. Não, foi porque a gente foi fraco. Fraco. O pai da gente, a mãe da gente deram o melhor para nós. Agora, se a gente não foi capaz de pegar esse melhor e seguir a nossa própria vida, a culpa é deles, alto lá. Alto lá. A gente se colocou nisso. E do mesmo jeito que a gente se colocou, a gente se tira. Então, ancestralidade é para agradecer, para reconhecer, para amar, mas não significa que a gente vai reproduzir tudo igual. Precisa de consciência. A linhagem precisa crescer, precisa se libertar, precisa alcançar novos lugares. Os mortos precisam descansar e ser encaminhados. Não adianta a gente olhar para trás e pensar sempre, não foi por causa dele, não foi por causa porque a gente foi fraco, ponto. Agora fica forte, se alinha e vai, segue tua vida. E de novo, onde quer estar certo e onde quer estar amado, cuidado. Cuidado que a chance disso dar ruim é gigante. Gigante. Então o outro não quer te amar, parabéns pro outro. Você se ama. O outro acha que você está errado, bacana. Teu espírito sabe o que é certo para você. E segue. E entender que dessa forma a gente também libera essa ancestralidade para falar, não se meta comigo. Eu aprendi tudo que vocês podiam ter me ensinado, se vocês têm mais para me ensinar, eu estou aqui aberto, mas aprender não é reproduzir. Então pega o melhor da tua linhagem e deixa que a linhagem fique para trás reconhecida, mas não caminhando como morto-vivo perto da gente. Eu vi que tem comentários aqui, é uma atitude de criança ferida e do adulto, também aqueles que não realizaram seus sonhos, total. A Paula colocou também aqui dos homossexuais do passado, foram muito excluídos, sim, se suicidaram, já perdoei, mas está difícil caminhar, a Micheline comentando. E quando não sabemos das histórias, a Mirtes perguntando. Mirtes, eu sempre recomendo para que a gente possa falar com as pessoas que estão vivas da nossa família e perguntar mais. Quando eu estava com meu pai agora no final, eu tive muita ligação com a mãe dele, desde sempre. E eu fiz umas perguntas para ele a respeito da minha avó, e eu descobri que a minha avó era muito rezadeira das pessoas. Ela era realmente uma grande pessoa de oração. A oração na família do meu pai é muito presente. Mas eu não sabia que ela tinha um espaço para essa coisa dos espíritos de maneira geral. E ela era católica, apostólica, romana, sabe? Não era uma coisa que era muito natural ali para ela desenvolver, e ela teve. Então, o tudo é a gente poder parar e conversar, realmente. Tem histórias que a gente não sabe diretamente, mas tem histórias que a gente intui, porque o sangue é muito poderoso. Tem
alguns estudos eu acho bem bacana, estudos sociais, principalmente de crianças adotadas, irmãos que vão para famílias diferentes, e eles representam, eles têm o mesmo comportamento, se um entra numa crise, o outro também entra em crise. Agora, recentemente, com a minha irmã, com o câncer, ela está passando um momento, obviamente, muito nervoso, e o filhinho dela, que tem 4 aninhos, 5 aninhos, enfim, ele tá muito também nervoso, o sangue sente, eu sinto reverberando também no sangue, tudo isso tem muito poder, então tem histórias que a gente vai saber de forma intuitiva, e tem histórias, porque a gente vai sentir essa vibração vindo, e tem histórias que a gente pode saber conversando um pouco mais com os nossos antepassados. O fato é que a gente precisa só entender que está nas nossas células, sim, Ana Paula, concordo, sinto isso também. A gente olhar para trás e reconhecer tudo que foi dado, tudo que foi feito, com muita gratidão, com muito amor, mas seguir a própria vida. E não simplesmente reproduzir ou ser um brinquedo na mão dessas energias todas, que são ou de linhagem ou do próprio mundo espiritual. E aqui eu falo de desencarnados em geral, que ainda ligados a prazeres sensoriais, podem usar da gente para comer, para beber, para se drogar, para prazer sexual e tanto mais. A comunidade que a gente fala, definitivamente, não é só a comunidade que a gente tem aqui com olhos abertos. E do mesmo jeito que a gente tem que tomar cuidado com quem a gente está se relacionando aqui, tomar cuidado no sentido de que nós somos a influência das pessoas que estão perto, e a gente, qualquer coisa comenta, é sempre, essas conversas elas sempre vão em lugares que geralmente a gente não teve muito acesso, né, antes. Do mesmo jeito que a gente tem que tomar cuidado com quem a gente se relaciona, no contexto de que se a gente ficar, a gente é muito influenciado por quem está perto, e a gente influencia muito também. É sempre muito especial ter gente perto. Por exemplo, se você tem uma tendência à espiritualidade, é comum que você não tenha amigos materialistas, concorda? Você pode ter um ou outro, mas isso já vai acontecer naturalmente. Espiritualmente é a mesma coisa, e onde tem a nossa fraqueza, espiritualmente, esses seres vão descer. Só que como a gente não está vendo, às vezes a gente não percebe que essa comunidade está aí também. E enquanto a gente não conscientiza, a gente não consegue falar não. E quando conscientiza, a gente fala, aqui é uma fraqueza, aqui eu preciso olhar, e aqui eu não vou, porque, ou seja, aonde tem uma fraqueza, também tem um lugar do mesmo jeito. Eu sou espiritualizado, busco a espiritualidade, os materialistas vão ficar mais longe. Agora, e na fraqueza? Na fraqueza, às vezes, a gente sabe, aqui consegue evitar, falar, não, não vou, porque eu sei que isso aqui pode dar ruim, complicado. Agora, espiritualmente, você está desavisado. Esses espíritos vêm para perto. E isso que a gente precisa, de novo, entender. A comunidade não é só quem está ao lado, a gente vendo. Os espíritos maus também podem ficar por aqui. Como lidar, por favor? Miriam, tem uma história linda, 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 de um espírito que estava nos quintos infernos, como a gente imagina que os quintos infernos sejam, e ele estava amarrado, estava preso, e era muito forte, e estava com correntes, e estava, bom. E aí, um sujeito que estava desdobrado junto com esse povo que estava descendo, falava, padrões de escassez, a Ana Paula também está comentando, falava, o que ele fez? O que é isso? E agora? Ele está se soltando, o que a gente vai fazer? E aí o anjo que estava com ele, o ser desdobrado, o socorrista, fala para ele, olha, ele está indo encarnar na Terra, ou até ele encarnar, ele está... não, era na época da quarentena, quando Cristo, aquela época representada que o Cristo está fora, nos 40 dias de jejum, geralmente quando falam até a Páscoa, que é aquela hora que dizem que o portal do inferno se abre, do umbral e tudo isso, e falam, não, mas como assim? Quem vai deixar ele para a Terra? Quem perdeu a cabeça que ele está indo para a Terra? Alguém precisa impedir isso. Como que esse ser vai para a crosta da Terra? Não pode, você tem que ficar aqui, Quaresma, Ana Grata. Tem que ficar aqui, tem que ficar aqui. Ele falou, não, ele vai por compaixão divina. Como compaixão divina? Como que um ser desse vai subir para estar por compaixão divina? E aí dizia que o fato deles estarem por perto, esses espíritos que não são necessariamente alguém que a gente de repente olhe como alguém evoluído ou bom, que o mal para o oriental, a maldade, ou seja, ou a representação do mal, é o egoísmo e a ignorância. Então, necessariamente, não existe alguém que seja mal. Mas quando a gente é muito egoísta, a gente faz coisas ruins para os outros.
E aí a gente caracteriza aquilo como alguém mau ou ruim. Mas verdadeiramente, se a gente olha o cerne, não existe a maldade, existe o inconsciente, perdão, a ignorância e o egoísmo. Ou seja, eu ignoro o outro e eu presto atenção em mim, egoísta puro. E aí, bom, na história da misericórdia, ele subia, esse encarnado que estava lá desdobrado, mas como misericórdia divina? Ele fala, olha, todo ser pode de algum jeito evoluir. Por misericórdia divina, ele ganha uma nova chance. E também por misericórdia divina, as pessoas, ou seja, os encarnados, vão descobrir se de fato eles estão no caminho ou se eles só estão mentalmente achando que estão no caminho. Porque quando esse ser subia e atazanava quem estava encarnado, quem estava no caminho de fato desviava. Agora, quem estava só mentalmente no caminho caía na provocação. Se ele provocasse. E se ele não provocasse, a misericórdia divina em cima dele tinha dado a chance e ele estava liberto. Então, da tua pergunta específica, ou seja, me faz lembrar, né, isso que você disse, sobre os espíritos bons também podem ficar por aqui, não é simplesmente ficar, eles são permitidos também aqui. Permitidos por misericórdia, e essa misericórdia vai testar a gente também. Porque muitas vezes uma pessoa que seja absolutamente fora de tudo aquilo que a gente quer da vida, se aproxima de nós e é uma baita oportunidade para a gente realmente saber se a gente já está fora daquilo. Porque a gente diz, não quero. Ou seja, tá bom, amanhã você tem que meditar às 5 horas da manhã. A pessoa vem hoje às 11 horas da noite e fala, vamos sair para beber? Não, amanhã eu tenho que estar 5 horas em pé, isso aqui vai me bagunçar inteiro se eu fizer isso aqui. Ou sim, eu vou e esquece meditação. Agora, foi o outro, ou o outro só serviu para revelar a gente? Então, esse mal que fica perto é uma chance para o outro e para nós. E não necessariamente algo que seja, outra vez, fundamentado na maldade. E sim simplesmente nesse egoísmo, e muitas vezes o egoísmo voltado não só para o que quer para si, desde os paraísos mais altos, mas o egoísmo também ligado num lugar mais denso, que são os sentidos. A gratificação por sentidos, que também é muito apontada no Oriente, né? Tanto que a gente tem em Patanjali uma tal coisa que chama pratyahara, que a gente tentar abster dos sentidos. Tentar, de alguma forma, não ser suscetível aos sentidos, porque a gente está o tempo todo o que é gostoso, que eu quero ver a música que eu gosto, a gente está viciado nos sentidos. Então, esse pratyahara da gente se abster disso e poder seguir de uma forma onde essa gratificação sensorial não apite tanto na nossa vida. Agora, quando a gratificação, qual é a gratificação sensorial? Esse denso da história toda, onde eu quero que tudo que é bom e gostoso chegue até mim. E o que não é isso, eu quero correr. Isso tudo analisado, e também da parte sutil, onde outros podem se beneficiar através das nossas escolhas. E aí eles acoplam e ficam por perto, e de novo, a gente às vezes não consegue perceber que na verdade é a gente que está cedendo. A gente não consegue perceber que a gente agradecer e seguir. A gente não consegue perceber que tem uma comunidade maior em volta da gente. Rezar quem já foi. Rezar as pessoas da nossa família, que agora espíritos, na nossa linhagem, que cometeram suicídio, que foram abortadas, que foram absolutamente ignoradas, excluídas. Rezar essas pessoas e rezar também aspectos inferiores da linhagem, como o medo. Então, por exemplo, alguém lá atrás sabe que alguém se suicidou, mas não falou para ninguém. E isso foi passando como um medo de geração para geração. Então, até que um pai fica, ou uma mãe, fica absolutamente maluco com o risco de que aconteça alguma coisa com o filho. E acaba fazendo uma educação que aquela educação é o medo que aquele filho se mate, e não a satisfação que ele cresça para a vida e amadureça. Quando a gente vai rezando esses passados todos e vai neutralizando esses efeitos, automaticamente isso vai parando na nossa linhagem também. Só que é um trabalho hercúleo, porque tudo isso está, como a Ana Paula trouxe, quase dentro das nossas células. E impedir isso, falar, conversar, abrir esses espaços na nossa consciência, para que os espíritos que estão perto, para que os que precisam ficar de qualquer forma porque não conseguiram seguir, possam ser encaminhados, e que a influência deles para nós seja cada vez menor.
Então, a gente, outra vez, trabalhar menos pela gratificação pessoal, a gente trabalhar pela gratificação pessoal que seja desde os sentidos até algo que seja só nosso, sempre trabalhar para algo maior, onde esse egoísmo e essa ignorância possam terminar em uma linhagem, ou serem atenuadas, pelo menos. Alguém perguntou alguma coisa daqui? Quando um bebê morre, quase 2 semanas para nascer, por causa de muito trabalho. E eu não ter percebido, me sinto culpada até hoje. Quando um bebê morre, quase 2 semanas para nascer. Ou seja, o trabalho de parto, você ficou 2 semanas por conta de muito trabalho, e eu não ter percebido, me sinto culpada até hoje. A gente, quando olha para trás, Micheline, eu sempre digo isso, é tudo óbvio. A gente olha para trás, a gente fala, putz, estava ali, naquele dia eu senti tal coisa, como é que... Agora, quando a gente está vivendo, não é óbvio. Vocês concordam? Enquanto a gente olha para frente, tem 1000 caminhos, você não sabe direito como que é, você não sabe como... Agora, depois que a gente percorre o caminho, a gente sabe, ali tem uma pedra, ali cai, ali, naquele ponto, fica óbvio, você está olhando para trás, é o teu caminho, você percorreu, você sabe como acabou. Agora, quando a gente olha para frente, é essa aventura de viver, que a gente muitas vezes não sabe, a gente muitas vezes não sente, a gente muitas vezes, o que quer que seja. Agora, as coisas aconteceram no melhor que elas podiam ter acontecido, na maturidade que a gente tinha, e aquele espírito que, de alguma forma, se coloca, você se culpa, eu entendo que isso tenha sido uma gravidez tua, que você se culpa do que aconteceu, aquele espírito também te escolheu. Então, alguma coisa que tinha ali, ou seja, não foi uma coisa que você pegou o espírito no astral e falou, vem aqui para o meu ventre. Não, aquele espírito veio até você e te escolheu para viver o que ele precisava viver. Inclusive, muitas vezes, isso também. Isso sempre me causa um certo... quando a gente vê conflitos em família muito fortes, sabe? Que as coisas, de algum jeito, são bonitas. Elas têm sentido maior do que a gente consegue ver. Fui eu quem não consegui ter ela. E quantos outros assim são? A vida não está limitada só a esse corpo físico. E algumas vezes o que a gente precisa viver naquela encarnação, outra vez, são respirações, são aprendizados. E de repente aquele aprendizado até aquele momento era tudo que aquela encarnação tinha que fazer. No Mahabharata, Micheline, acho que é o melhor jeito de explicar. Teve a Ganga, e ela teve vários filhos. E ela matou os filhos recém-nascidos. E as pessoas julgaram ela. Como é? O marido dela julgou, ela falou, como é que você está fazendo isso? Não aguento mais, chegou no 8º dia, falou, não, para, não quero mais fazer. E quando ela foi explicar o que era, ela falou para ele, sabe o que é? É que eu, na verdade, tinha incumbência, porque como alma ela se lembrava, ele não, que ela tinha conversado com aqueles espíritos antes de descer para a Terra, e eles tinham dito que para que eles conseguissem pagar o demérito de ter nascido na Terra por causa de algo que eles fizeram lá nesse reino celestial, era só o fato deles nascerem e serem liberados. Não precisava viver mais que isso. Só um viveu mais que isso. Teve uma vida longa. Então, ou seja, a gente pode olhar e falar assim, putz, o que eu vejo aqui é só, de novo, um recorte da espiritualidade. A gente não vê a espiritualidade, daí de repente a gente fala, nossa, tem um bebê aqui, uma... É o que precisava. É o que foi suficiente. Mas minha amiga também abortou por conta da nossa amizade, por conta dos pais. Aí pensei que poderia ser a minha paga, sabe? Mas minha amiga também abortou. Sheline, o que eu sugiro, amanhã, eu não sei se a gente vai conseguir fazer amanhã, mas eu tô com a ideia de fazer na terça-feira, porque amanhã é dia dos pais, eu acho que vai ser um pouco confuso para grande parte de nós, mas na terça-feira eu vou chamar o círculo um pouco mais cedo, para eu escutar um pouco vocês, quem quiser falar, que eu não consegui fazer no final de semana de novo, pelas agitações daqui. Porque eu acho um pouco difícil, eu acho que o assunto é muito sensível para eu tentar ler em uma palavra ou outra e tentar comentar, e a chance disso sair de um jeito equivocado em vez de um jeito que seja, de fato, algo produtivo, a chance é muito alta de dar errado. Então, eu acho que essa conversa é tão sensível que realmente serve para que a gente possa falar, né, nesse outro momento e trocar deliberadamente. Eu, outra vez, comento, é um assunto muito sensível para que eu tente ler em pequenas palavras e comentar alguma coisa dentro de um outro contexto. Então, por carinho, se na terça-feira a gente puder fazer isso, quem estiver disposto a colocar, e eu, sem dúvida, vou estar aqui, Micheline, e acho que vale muito a pena. Ai, Carla, que bom que fez sentido por aí. Então, Micheline, na terça-feira a gente tenta fazer de uma outra forma. E, de todo jeito, eu acho que cada um de nós tem algum tipo de culpa
por algo que deixou morrer. Talvez não tenha conseguido nascer. Não, Michelle, imagina, tá tudo certo. É só, de novo, eu acho muito sensível para tentar, com poucas palavras, tentar falar. Eu acho que pode ser perigoso. Acho melhor a gente ter essa conversa aberta, eu acho que vai ser mais no ponto. Eu acho que cada um de nós, em algum momento, olha para trás e vê algo que morreu em nós, algo que a gente não deixou nascer, e a gente pode ter culpa disso. Pode ter sido uma criança e pode ter sido um sonho. Pode ter sido um sonho que a gente não teve força de parir. Pode ter sido um sonho que a gente concretizou, mas que não teve força para educar e ver crescer. E a gente pode ter culpas enormes a respeito de tudo isso que está no passado. E a gente pode olhar para tudo isso do passado, aprender com isso e seguir melhor. Essas opções sempre existem. A gente pode olhar e falar, putz, por que eu não encontrei essa filosofia, fez tanto sentido para mim, por que eu não encontrei isso com 18 anos, que eu conheci uma pessoa e ela sabia, só que eu não levei a sério. Foi o jeito que foi. E o que você viveu nesse tempo, também você não teria vivido de outra forma, então tudo já é sagrado e bonito do jeito que é. A gente ficar olhando para trás é perigoso. Por isso também que eu acho uma sacada cósmica que a gente não lembre das encarnações. Ótimo, imagina, a gente não consegue resolver nem o pai e a mãe da gente nessa encarnação, a gente quer saber do que a gente foi na outra? Não, gente, pelo amor de Deus, tenta resolver o pai e a mãe aqui, já está dando trabalho lascado, vai ainda lá para trás. Então eu acho muito abençoada, assim, eu acho uma sacada cósmica mesmo, que a gente não tem essas respostas. E aí, aos poucos, como a gente comentou, do inconsciente vem subindo para o consciente quando a gente tem maturidade de receber aquilo no nosso coração e de lidar com a verdade. Aí a gente consegue. Mas não precisa a gente ir tão longe. Até porque tudo que aconteceu lá para trás, absolutamente tudo que aconteceu lá para trás, hoje a gente vê como um produto, hoje, a vida que a gente tem. A vida que a gente tem é uma resposta de tudo que a gente viveu. De tudo, de karma, de dharma. Então a gente pode não saber o enredo exatamente, mas o fato da gente ter nascido, onde a gente nasceu no país, que a gente nasceu com as pessoas que a gente tem, com as questões que a gente tem, com tararará, é o resultado de tudo isso. Então não precisa ir muito lá para trás, só ver agora. Só ver agora. E aqui, rezar por pessoas de outra família, sem dúvida, a gente sempre pode rezar por todo mundo mesmo, por todo mundo. E a gente perdoaria com tanta facilidade os seres que amamos. Por qualquer culpa, vamos tentar nos perdoar também. Exato, exato. Então, gente, deixar a ênfase só, a gente tem uma comunidade espiritual, não só uma comunidade terrena. Da mesma forma que a gente é influenciado por pessoas próximas de nós, a gente também, e por isso tanto cuidado nas relações, e por isso que a sangha, a comunidade é sempre tão importante, tão falada nesses movimentos budistas, orientais de maneira geral. A gente também tem que pensar nessa comunidade que é espiritual, e especialmente a ênfase nos nossos antepassados, que podem de alguma forma estar rondando para que contas sejam acertadas, ou que a gente siga o caminho que eles pensam como melhor. E aí, outra vez, enfatizo aqui, não querer estar certo e não querer ser amado. Se a gente conseguir se libertar desses dois, a gente já vai se livrar de tanta confusão na vida. Quantas vezes a gente se pega em discussões tentando provar para o outro que a gente está certo? E a gente poderia simplesmente ir e falar, você está achando que eu estou errada? Bacana! Bom para você, a tua opinião eu respeito, e eu estou indo. E da mesma forma, todas as vezes que a gente quer ser amado, porque outras vezes a gente mendiga esse amor. A gente fica, bom, então para eu amar, para eu ser amada pelo meu pai, eu preciso ter esse emprego. E eu preciso me vestir dessa forma. E eu preciso falar desse jeito. Então a gente acaba recebendo o amor dele, mais ou menos, porque a gente também não é aquela pessoa. E a gente mesmo não se amou. E se a gente verdadeiramente se amasse, a gente não teria sujeitado a gente a ser uma outra pessoa que a gente não é. Se aconteceu para você, é sempre tempo de mudar. Se você olha para trás e vê essa presença dessa ancestralidade que tentou controlar, moldar, fazer, abençoa, porque eles estavam querendo o melhor para você, da ignorância deles. Então não tem como a gente culpar. E se existe alguém excluído na tua família, um aborto, alguém que adoeceu e que de repente precisou de cuidados especiais, e que essa pessoa foi escondida algumas vezes,
No passado era comum os transtornos mentais terem uma certa exclusão social. Se a gente tem pessoas assim na nossa linhagem, se a gente sabe delas ou simplesmente se a gente sente, a oração é para elas hoje. Para que elas possam ser encaminhadas, para que pessoas de outras famílias, amigos, alguém, a Ana colocou aqui, a Ana Paula, dependência emocional, exato, alguém que morreu sozinho também, a gente poder rezar essas pessoas que outra vez estão na nossa comunidade espiritual, e às vezes querendo que a gente vá por outro caminho, porque na visão deles é por onde a gente deve ir, querendo que a gente faça as coisas de outro jeito, porque na visão deles é como deve ser. Só que as coisas precisam ser, gente, como o coração de cada um pede, porque é só o teu coração que sabe o teu caminho, não é o outro, é você. E às vezes o teu caminho vai ser muito errado para o outro, e tudo bem, porque ele não é o caminho do outro. Então tá tudo certo, ou seja, para o outro realmente tá tudo errado, é óbvio, não é o caminho dele. Agora, para você precisa estar certo. E você precisa ter essa força para seguir o teu próprio caminho. Mesmo que os outros pensem que você não está certa. Mesmo que os outros pensem que você não seja mais digna do amor deles. Mesmo assim, você precisa seguir. Ser você. Ouvir esse teu coração que está dizendo é por aqui, é por ali. E esse é um jeito de libertá-los também. Porque eles também precisam encontrar esse espaço neles, para que eles possam ser e deixar ser. Para que eles possam se libertar dessa codependência. A gente precisa amar para libertar, não amar para aprisionar, como a gente tem feito. Então, quando a gente se liberta, a gente também está libertando o outro. A gente também está deixando o outro ir. A gente também está propondo que o outro siga o próprio caminho. E se a gente puder passar pelo mundo mais libertando do que aprisionando, não será lindo? Então, hoje, especialmente aos nossos antepassados, lembrar da nossa família, os casos estupro, violência doméstica, todo tipo de, outra vez, transtornos mentais, escassez financeira, exclusão, tudo que aconteceu por aí e que muitas vezes influencia a gente silenciosamente. Abençoar essas almas, esses espíritos abortados, todos os seres que passaram e que de alguma forma reverberam, para que eles sejam encaminhados e que a influência deles não perdure mais na nossa encarnação ou em outras gerações, para que termine em nós a fome, a miséria, a Ana está comentando também, tudo isso, qualquer coisa que de alguma maneira você veja para trás que fala, saiu do lugar, e esses espíritos e as forças espirituais deles e os convites que eles fazem, para que tudo isso seja encaminhado e que a gente não fique suscetível ao que o outro gostaria que a gente fosse. A gente é a melhor versão dos nossos antepassados. A gente não é a cópia dos nossos antepassados. Isso fala com vocês? Estão por aí? Quem está de câmera aberta? Que bom. Então, pedir aqui para a gente alinhar a nossa coluna. E, de novo, terça-feira, então, a gente, graças, Leila, Mirce também está por aí. Na terça-feira, Simone. Na terça-feira a gente abre um pouco mais cedo, ou melhor, ou vai até um pouco mais tarde, eu depois coloco no grupo, porque hoje a gente não vai conseguir fazer mais, pode ser mais tarde também, Micheline, sim, Vanessa está aqui. A gente vê como que vai fazer isso na terça-feira direitinho, para abrir um pouco o microfone, daí assuntos mais sensíveis, como esse que a Micheline trouxe, a gente consegue conversar mesmo, porque, não, ótimo, Micheline, a gente vê, mas vai ser muito importante a gente conversar, e você, enfim, se colocar também. Acho que a gente precisa, especialmente essas coisas que são muito profundas na gente, a gente não pode tratar de forma rasa, não seria coerente, né? Uma coisa profunda ser tratada de forma rasa. E a gente poder se olhar e também pensar que, como a Carla comentou, às vezes um assunto em outra pessoa bate num aspecto simbólico ou num outro contexto. Então é sempre bom, ainda que a gente não tenha aquele mesmo assunto, ou mesmo que a gente tenha, a gente escutar outros também.
quem tiver essa disponibilidade, pode ser terapêutico. Pedir a nossa coluna ereta, sempre enfatizar aqui o meu incentivo, fechando os olhos, para que a gente possa sentar no chão. E nesses períodos de meditação e reflexão, a gente também construa um corpo mais forte. Um corpo que consiga sincronizar, um corpo físico que consiga sincronizar o corpo emocional. Dessa forma, o corpo emocional, o corpo mental, o corpo físico, o corpo espiritual, falam todos uma mesma mensagem. Agora, quando se sente algo, se pensa diferente e se faz algo que não é nem um caminho nem o outro, nem mental nem emocional, existe uma confusão no ser. É preciso fazer o que a gente sente correto e pensar de acordo com isso. Alinhar os corpos. E o primeiro alinhamento é no corpo físico, alinhando a coluna. Alinhando a cabeça sobre os ombros. O queixo como uma linha paralela ao chão. O nariz sobre o umbigo, sobre o genital. O centro do corpo potente, sustentando especialmente as vértebras da lombar. Os isquios apontados para o chão, em vez de virados para dentro, como o rabo entre as pernas de uma encarnação com medo. Os joelhos abertos, sofrendo a gravidade, o efeito da gravidade, indo ao caminho do chão. Abrindo a articulação coxofemoral, liberando esse medo. E também as energias protetoras ligadas a esse chakra. A energia dos guardiões, a energia de esquerda, a energia de Kali, de Durga, de Shiva, uma energia feroz, que deve sempre ser operada pelo amor, jamais pela raiva. Pelo amor pode-se empunhar uma espada, pela raiva jamais. A base da tua coluna é uma espada. É uma força de proteção. É um incêndio, é um vulcão. E é necessária. E percebendo que esse alinhamento acontece, esse alinhamento entre corpos, esse alinhamento no corpo físico, esse alinhamento que propicia que coração, que mente, corpo físico trabalhem por um único propósito. Com esse alinhamento, adentramos o campo.
Um campo se faz ao redor de nós, dentro de nós, através de nós. Um campo que nos encontramos em união, em plenitude. A plenitude de quem vive o que é certo para si. A plenitude de quem caminha amado por si próprio. E não necessariamente gostado pelos que estão em volta. Esse campo recebe, firmado nos teus corpos. Esse campo recebe guias, mentores, espíritos das alturas. Recebe extraterrenos, seres da natureza, seres intraterrenos, que compõem o campo, para que haja proteção, força, para que haja disponibilidade para o trabalho que precisa ser realizado. Com o campo aberto, firmado em cada indivíduo, como um pilar, com os espíritos, professores, mentores, gurus, anjos, serafins, querubins, entidades que trabalham para evoluir a encarnação do espírito como ser humano, com o campo firmado, com o campo aberto, com o campo repleto da presença desses seres. Aqui se invoca os nossos antepassados. Os nossos antepassados idos. Nesse campo, invocamos os antepassados dos seres ligados a nós, direto ou indiretamente. Invoca-se os antepassados, especialmente, que foram ignorados e excluídos de suas linhagens, antepassados que fizeram a passagem no ventre, ou mesmo vindo ao mundo. Invocamos aqui a ancestralidade, que sofreu por vício, seja por substância tóxica, ou mesmo por comida. Invocamos aqui os antepassados, que sofreram na fome, na guerra, antepassados e antepassadas, foram violados, violentados, estuprados, silenciados, destratados, maltratados, feridos. Invocamos aqui os suicidas. E sustentamos o campo com a nossa base bem firmada,
com a nossa coluna ereta e na presença de seres superiores que descem para trabalhar através de nós. São invocados aqui os seres que em travessia necessitam se libertar dos efeitos de sua própria linhagem para poder seguir. É invocado em nosso coração a compaixão sublime de quem acolhe sem julgar, a sabedoria elevada de quem conhece a história sem condenar quem a protagonizou. É invocado em cada um o seu melhor, para que todos esses seres que foram excluídos, desmerecidos, possam se sentir amados. Possam se sentir incluídos. Possam sentir a nossa gratidão por fazerem parte da nossa história, por ensinarem através de seus exemplos, seja o que fazer ou o que não fazer. Que dessa forma recebam amor, um amor tão grande e potente, capaz de encaminhar seres, de quebrar correntes, de superar. Um amor que torna possível a vida florescer uma vez mais. E essa mesma vida seguir adiante. Transformando a maldição em bênção, quando ela serve um propósito. Transformando o que quer que seja que tenha doído em portal. E bradando ao universo inteiro. Gratidão. Aqui são rezados os que pensam que não são amados e foram esquecidos. Os que pensam que não merecem essa oração, que se aproximem. Os que cansados de sofrer e se debater em umbrais da existência, que possam chegar aqui e agora. E que com o poder da fé, da boa vontade, com o poder do serviço, todos esses seres conosco nesse campo aqui e agora, recebam do amor mais elevado, da oração mais devota, da consciência mais lúcida, o que precisam para continuar. Por um breve instante, sente. Sente sem temer, sem se amedrontar.
Sente o medo, a vergonha. Sente a raiva. Sente as dores desses seres, sem que possam te afetar. Simplesmente para que com o teu terceiro olho, com a tua visão espiritual, você possa vê-los, enxergá-los, para dizer: eu te entendo, eu te acolho. E essas mágoas, e essas dores, e essas tragédias, e essas misérias, e essas doenças, todas elas aqui hoje se queimam. E todos esses ancestrais, esses espíritos errantes, caminhando, entre mundos e por esse mundo, que possam sentir paz, um recomeço, uma nova vida. Que seja possível continuar. E à medida que eles continuam, quem fica também continua. Sem o peso do que um dia foi, sem a expectativa que se repita. Quem fica segue com a gratidão de quem passou. E quem já foi, que por fim de fato possa ir. Existe nesse momento no nosso campo uma grande fogueira, iluminando e aquecendo, especialmente esses seres que por desamor sentiram frio, que por tristeza não viram mais luzes. E essa fogueira queima ervas e plantas que neutralizam o campo de cada um desses seres que se aproxima, que se aproximou e que está. Queima essas ervas, provocando descarrego, provocando limpeza espiritual e purificação. E essa fogueira nos defuma a cada um. Nos aquece e ilumina a cada um. Defuma, defuma, defumado. Defuma, defuma, vou defumar. A casa do Pai vai se preparar para receber energias de amor. Defuma, defuma, defumado. Defuma, defuma, vou defumar.
Aqui meu trabalho vim apresentar. O mal descarrego nas forças do ar. Defuma, defuma, defumado. Defuma, defuma, vou defumar. O fogo aqui queima uma vibração. Perfume é a bênção de meu Senhor. Defuma, defuma, defumado. Defuma, defuma, vou defumar. A casa do Pai vai se preparar para receber energias de amor. Defuma, defuma, defumado. Defuma, defuma, vou defumar. Aqui meu trabalho vim apresentar. O mal descarrego nas forças do ar. Defuma, defuma, defumado. Defuma, defuma, vou defumar. Defuma, defuma, defumado. Defuma, defuma, vou defumar. E expirando, sopra essa fogueira. E respirando, sopra esse vento. E respirando, a chama acesa do teu coração. Atrai espíritos antepassados, ancestrais e perdidos, e andando a esmo, para aquecer, para iluminar, para acolher. E você se sente forte pela força que vem através de você, e que acolhe, e que zela, e que observa. E que trabalha para que os seres encontrem paz e sigam seu caminho, travessia e jornada, daqui ao infinito. E que você olhe para trás, para a tua linhagem, com a tua visão espiritual. E com a tua alma de joelhos, simplesmente agradeça. A Shiva que conversa com os mortos, que encaminha os renascimentos. A ele, o nosso pedido. Que converse com os mortos, que encaminhe os renascimentos. Que haja renovação, libertação e que a vida continue. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya,
Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya.
Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Escuta o silêncio. Escuta os mortos. Que o calor da chama do teu coração aqueça os desencarnados. E ilumine para caminhos elevados. Os que precisam seguir. Escuta os mortos através das tuas sensações. E visualiza os mortos que sempre são vivos. Visualiza que possam percorrer o caminho para continuar a jornada. Que possam se perdoar. Que possam seguir. Aos nossos antepassados, o nosso agradecimento por estarmos aqui e agora. Aos nossos antepassados, a nossa declaração que somos tantas vezes não quem vocês queriam que nós fôssemos. Mas que somos quem nos tornamos por causa das infinitas contribuições de vocês. Portanto, que vocês nos deixem ser. E que vocês possam igualmente ser em novos caminhos, em novos tempos, em novas encarnações. E assim se quebram as correntes. E assim se pode ir, se pode seguir. Vocês e nós. Nós sendo quem somos. E vocês libertos da responsabilidade de nos tornarem quem vocês gostaríamos que fossem.
respirando e sentindo o campo e a força dos mentores e espíritos, servidores, socorristas, encaminhando os seres para além de suas culpas e expectativas, lugares escuros e frios, para além dos vícios da vergonha. Cada um dos nossos antepassados agradecido segue, liberto segue. E cada um de nós, na liberdade de poder ser, escolher ser quem se é. E na liberdade de poder agir, agir em nome do bem. E na liberdade de poder sentir o que quer que seja, que se sinta compaixão. E na liberdade de poder pensar qualquer pensamento que não se repitam, pensamentos simplesmente por irradiações passadas, e sim que se possa pensar a própria mente, iluminada pela mente de Deus. E uma multidão caminha em direção à luz. E segue. E vai em paz. Enquanto um coro se faz de nós para eles, abençoando a jornada deles, a nossa e dos que ainda virão e serão. E o coro canta. E o coro abençoa. E o coro deixa ir. Com o poder das águas te limpo, com o poder das ervas te curo, com o poder da fé eu te benzo, vibrando amor, transformando tudo. Com o poder das águas te limpo, com o poder das ervas te curo, com o poder da fé eu te benzo, vibrando amor, transformando tudo. Que cada um possa ter escutado seus próprios mortos no coração. Que possa ter agradecido os conselhos, as palavras, as orientações, mas seguido a própria voz interior. E que cada um que passou pela morte possa ter seguido, tendo escutado a nossa gratidão, independente dos caminhos escolhidos por cada um. Inspirando, expirando gratidão, inspirando, abrindo os olhos, namastê. Meu agradecimento por cada um, por cada uma. Quero só deixar aqui claro, ninguém precisa ser quem o pai, o avô, a mãe, a avó queria que fosse. Você é livre para ser quem você é. E quem quis que você fosse outra pessoa, quis por amor, por isso deve ser perdoado. Muita gratidão. Um grande beijo e até amanhã. Graças pela companhia.